E aí galera, boa noite. Vamos embora para mais uma live de aquecimento aqui da Maratona Cerveja em Casa. Beleza? Hoje é dia de São João aqui no Nordeste, né? Em Pernambuco. A festa na verdade é véspera, né? A festa foi ontem. Mas hoje é o dia de São João, hoje ainda se comemora muito por aqui. Mas vamos lá. Continuando nossa maratona, aquecimento para a maratona Sua Cerveja em Casa, certo? Então sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimentos para a maratona Sua Cerveja em Casa, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 1, 3 e 4 de julho, certo? E o que é a maratona Sua Cerveja em Casa? A maratona vai ser um evento que eu vou explicar os primeiros passos para você aprender a fazer cerveja artesanal caseira do absoluto zero e transformar isso num hobby, certo? Por quê? Porque você sendo cervejeiro caseiro, você vai ter a oportunidade de fazer cervejas diferentes do trivial, certo? E surpreender os seus amigos, tá bom? Para você participar, deixa eu botar aqui para aparecer mais a marca, né? Para você participar da Maratona Sua Cerveja em Casa, é muito simples. Você vai na minha bio, certo? Você vai no link de inscrição e se inscreve, tá bom? E aí você vai receber todas as informações necessárias para participar desse evento que vai acontecer, como eu já falei, nos dias 1, 3 e 4 de julho agora, tá bom? No conteúdo de hoje, para a gente fazer esse aquecimento, lembrando que esse aquecimento já estamos na segunda semana de aquecimento, né? Semana passada todinha eu fiz segunda sexta de aquecimento, segunda sexta da semana passada, e essa semana eu vou também fazer de segunda a sexta, trazendo assuntos relevantes para você se tornar um cervejeiro caseiro, certo? Trazendo atalhos, trazendo quebras de objeções, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, tal. A gente fica falando sobre isso tudo aqui, né? Para você se tornar um cervejeiro caseiro, mesmo que você não saiba de nada, mesmo partindo do absoluto zero. Esse aqui é o mote dos nossos assuntos aqui. Isso aqui é o que eu falo para as pessoas, que é como é possível se tornar cervejeiro caseiro partindo do absoluto zero. Na live de hoje, né, o conteúdo que a gente vai falar aqui são os passos, certo? Mas no sentido macro da coisa, para você começar a se preparar, né? Começar a preparar a sua cabeça para você ser um cervejeiro caseiro, tá? E não simplesmente porque o que acontece? Eu estou falando isso por experiência própria, pelo que eu passei, certo? Então, você quando não sabe de nada, você fatalmente vai começar, se você não tiver guiado, logicamente, se você não tiver alguém para lhe guiar, alguém que já passou, você vai começar do jeito que você acha que é, né? E você vai precisar passar por todo o processo de aprendizado, de crescimento. Isso para qualquer área, né, da vida, né? Então, o que eu vou falar aqui já é um atalho para você que não sabe nada de cerveja caseira. Já é um atalho para você começar a pensar em ser um cervejeiro caseiro e já vai ter coisas para você fazer. Você já vai sair daqui com ideias na cabeça para você imaginar como você vai botar em prática o seu plano de ser cervejeiro caseiro. Beleza? Para você entender que é totalmente possível, você a partir do zero, você não sabe nada de fazer cerveja caseira, você já vai ter uma ideia aqui de como você vai conseguir iniciar o seu hobby cervejeiro, certo? Você vai ter ideias aqui mais da parte macro, eu não vou falar muito tecnicamente da coisa, mas você que não sabe de nada, não fez curso, não sabe de nada, nessa live aqui você vai ter a ideia de dar o primeiro dos primeiros passos, tá certo? Então vamos lá. Primeiro,
eu acho que você precisa, certo? Isso por experiência própria, tá bom? Eu acho, porque eu passei por isso, você precisa olhar para a sua cozinha. Primeira coisa de tudo. Espaço para fazer cerveja caseira é um troço que as pessoas acham que não precisa ter. Claro que você precisa ter espaço, mas você precisa ter um espaço focado só para isso, direcionado só para cerveja caseira. É como se as pessoas achassem que fazer cerveja é você ter uma garagem, você ter um porão na sua casa, cavernoso, você imagina, na época dos vikings, né, um espaço completamente adaptado para o processo de cerveja como a mini fábrica. Não tem nada a ver, eu já falei várias vezes, mas eu vou continuar falando aqui, que é na cozinha da sua casa, tá? Então, a primeira tarefa para você pensar em ser um cervejeiro caseiro é olhar para a sua cozinha. Mas de que forma? Você vai olhar para a sua cozinha de forma que você vai imaginar como você vai fazer as conexões e as atividades do dia da abraçagem. Tá certo? Vamos lá. Isso eu estou falando porque eu passei por isso. Eu comecei a fazer cerveja do zero. Eu não tinha alguém com um passo a passo construído. Eu comecei fazendo com um método diferente do que eu faço hoje, que não é o melhor método de todos, né? Eu faço pelo método All Grain. Eu tenho um passo a passo no método All Grain, né? Eu fui construindo isso aí, mas eu passei por várias etapas na minha jornada cervejeira, né? Que fez com que eu compilasse muita coisa. E eu estou trazendo para vocês tudo que eu passei, certo? E aí eu vejo com clareza hoje que se as pessoas partirem para um caminho direcionado, falando o que eu estou falando, fazendo o que eu estou falando aqui, vai facilitar muito. Então, você primeiro olha para a sua cozinha e você imagine que na sua cozinha tem um fogão de 4 bocas, pelo menos. Não tem, lógico, toda casa tem isso. Então, imagine que você vai botar a sua panela cervejeira, por exemplo, uma dessa aqui, certo? Hoje eu trouxe uma panela essa panela aqui tem 32 litros, tá? Isso aqui é para fazer levas de 20 litros, beleza? Isso aqui é um caldeirão para hotel número 36, volume 32 litros. Isso é uma panela de 32 litros, que ela é boa para fazer a parte da fervura, certo? Para levas de 20 litros, certo? É muito simples, isso aqui é equipamento trivial, como eu já falei. Isso aqui é panela de alumínio, certo? É equipamento que você pode até ter em casa, por exemplo, tem gente que faz feijoada para muita gente e tal. Isso aqui é aqueles caldeirões mesmo, certo? Que você só precisa fazer algumas adaptações, como colocar uma válvula esférica aqui, certo? E botar um filtro bazuca ou então um fundo falso. Você precisa de um filtro, certo? Nesse caso aqui, para panela de braçagem. Essa aqui é uma de braçagem, certo? Panela de fervura não tem filtro, tá bom? Você vai entender depois nos passos que eu vou falar nas próximas aulas. Então você imagine que você vai precisar botar uma panela dessa no seu fogão 4 bocas, beleza? Botou ela, você coloca lá, né? Imagina que a sua cozinha você vai precisar botar uma panela ali no seu fogão, beleza? Aí você colocou e você começa a fazer a abraçagem ali, ou seja, o espaço que você está usando é apenas o seu fogão, tá bom? É apenas o seu fogão. Você está usando ali, aí você começa a fazer a recirculação. Como é a recirculação? É você tirar o líquido que está ali no malte, certo? E jogar de novo na cama de grãos, certo? Você tira e joga, tira e joga, tira e joga. Vai imaginando o espaço. Esse espaço que você precisa para fazer essa recirculação é na frente do seu fogão, certo? Depois você precisa fazer a lavagem. Aí já começa você precisa de um espaço maior. Por quê? A lavagem é quando você começa a transferir o líquido dessa panela para a panela de fervura, tá bom? Então você precisa colocar essa panela num fogão ou em alguma... no fogão não. Na sua bancada da sua cozinha, certo? Seu balcão onde tem a pia. Você bota a sua panela ali em cima
E embaixo você vai botar a panela de fervura, porque você vai abrir aqui e e o líquido ele vai começar a cair na panela de fervura e você vai estar usando o seu fogão, as 4 bocas do seu fogão, para esquentar a água para você fazer a lavagem, que é outra etapa, certo? Você precisa esquentar a água depois de você fazer o mosto, para depois você lavar o mosto, jogar em cima. Então você olhe para a sua cozinha, imagine que seu fogão está aqui no balcão, imagine que a sua panela está aqui no balcão, né? Você já fez a braçagem, né? Estamos já na lavagem. Você imagina que você já fez a braçagem lá usando só o fogão, depois você botou a panela no balcão e aí você está trazendo o líquido para a panela de fervura, certo? E esquentando água no seu fogão. Então, é ali ainda fogão balcão, tá bom? Depois dessa lavagem, você vai precisar, usou toda a água daquela panela que estava esquentando ali nas 4 bocas, usa as 4 bocas porque a lavagem demanda muita água, às vezes são 15 litros, às vezes são 20 litros. Você esquentar 20 litros, você precisa colocar várias panelas ali, né? E ir usando e depois botar mais, né? Mas enfim, eu estou falando para você imaginar o seu espaço, certo? Então, você está ali, fogão, balcão, você tem espaço na sua casa? Tem, eu tenho certeza que você tem. Aí você transferiu ali para sua panela de fervura, você já voltou a ter pouco espaço de novo, porque a panela ela vai de volta para o fogão, só ela começa a ferver. 1 hora de ferver, tá? Você depois de ferver por 1 hora, você vai precisar resfriar rapidamente. Como é que eu faço? Eu pego um caldeirão não, eu pego uma bacia de alumínio, jogo gelo nela, certo? E boto a panela ali, certo? Aí boto um chiller de imersão, tá? Presta atenção agora que tem uma coisa importante, tá? Essa bacia eu boto no meu balcão que eu tinha feito aquela transferência de mosto, tá? Eu boto a bacia ali e pego a minha panela que estava fervendo e coloco a minha panela nessa bacia que vai estar em cima do balcão. Eu estou usando ainda ali fogão, balcão, beleza? Só que eu preciso resfriar esse mosto, eu uso um chiller de imersão. O que é um chiller de imersão? O chiller de imersão, ele é uma serpentina, certo? Como se fosse um canudo de alumínio, tá? Que eu boto ali dentro do mosto fervendo e eu acoplo uma mangueira tosca numa ponta e uma mangueira tosca na outra ponta, certo? Eu vou acoplar essa outra ponta da minha mangueira, a tosca do lado de cá, a mangueira de cá. Eu vou acoplar outra ponta numa torneira, certo? Que eu recomendo que seja a sua torneira da sua área de serviço, certo? E a outra ponta eu simplesmente vou direcionar para a minha pia, certo? O que é que vai acontecer nesse momento? Eu vou ligar a torneira, essa mangueira ela vai estar acoplada na minha torneira da área de serviço. Então, a água vai sair, vai entrar nessa mangueira. Existe adaptador para fazer essa junção, né, da mangueira na torneira, certo? Existe um adaptador que eu já dei a aula aqui na live, não sei se você já viu, mas que tem uma pecinha de borracha que você liga essas duas partes, certo? É bem simples, ela custa uns R$2 mais ou menos. Beleza? Então você vai ligar e aí a água vai passar por essa mangueira, vai passar pelo chiller, certo? E vai sair. Para que serve o chiller? Para não ficar no ar. Uma coisa que você, né? Ele é para resfriar o mais rápido possível. Como é que faz isso? A água vem em temperatura ambiente, passa por dentro dessa serpentina em temperatura ambiente e a água que estava ali dentro a 100 graus, ela tende a ir para a temperatura ambiente. E por que eu botei numa bacia com gelo? Que é justamente a parte do líquido mais da parte periférica, ela vai resfriando com gelo. Então são duas estratégias para você resfriar rapidamente, né, o mosto. Aí o que é que você precisa imaginar nisso aí? Você precisa imaginar a distância do seu balcão, que está a sua panela ali, para a sua torneira da área de serviço, no seu tanque, tá bom? Imagine isso aí e imagina que vai estar passando uma mangueirinha dessa panela até essa área de serviço, tá? Imagine isso aí. Isso aí já é uma coisa que é um pouco diferente de fogão-balcão, né? Que eu estava falando até agora. Então você imagina, você já vai ter uma ideia do que é, como utilizar a sua cozinha
para fazer cerveja caseira. Então, você já sabe que no seu espaço ali, você vai precisar disso, daquilo, botar a panela embaixo. Eu normalmente uso um banco, né, quando eu vou fazer a transferência de mosto, né? Qual a distância da panela para essa torneira que eu falei, da área de serviço, sei lá, 5 metros. Aí você compra uma de 10 metros para ficar sobrando. É bom comprar uma mangueira sobrando, beleza? Dimensão sobrando, beleza? Depois disso, depois desse resfriamento do mosto, é só botar o líquido no balde fermentador, que é similar a você transferir o líquido da panela de braçagem para de fervura, né, que é botar no balcão e transferir através dessa válvulazinha para o balde fermentador e depois você fecha e bota no seu freezer. Então, você imagina que na sua cozinha você vai usar esse espaço, você precisa entender só qual é a distância da sua torneira, do seu tanque para o seu balcão, tá bom? Isso é muito bom para você ter noção do que você precisa fazer para, no momento que você ser um cervejeiro, mesmo que você não saiba de nada hoje, você entende que você vai precisar desse espaço, beleza? Depois que o líquido ele é transferido para o balde fermentador, ele vai para uma fermentação, certo? Essa fermentação ela precisa ser temperatura controlada, que você controla existe controlador de temperatura, que você vai precisar ter uma geladeira ou um freezer só para isso. Que não precisa, pode assustar um pouco, você vai dizer, poxa, eu vou precisar comprar uma geladeira nova, um freezer novo. Não, veja, eu tenho um freezer que ele é 1 metro de altura, é um freezer de 100 litros, 1 metro de altura por 1, certo? O que é que você precisa se preocupar agora? Um local para colocar esse freezer, né? Eu tenho um quarto de serviço que ele fica lá, tá bom? E você pode comprar um freezer usado. Ele é muito mais barato do que um novo, certo? Mas só para você ter noção do que você precisa, do espaço que você precisa, eu já estou falando para você aqui que você vai precisar ter um local para colocar esse equipamento, tá? Se você quiser comprar um novo, ótimo, vai durar mais. Se você quiser gastar menos, você compra um usado, que ele vai ser usado assim esporadicamente. Então, você vai precisar de um espaço para colocar esse equipamento, tá certo? Então, vamos lá. Olhe para a sua cozinha. Pense nisso tudo que eu falei até agora, no que você precisa para, né, braçagem, recirculação, lavagem, fervura, fermentação, tudo, e você imagina o seu espaço, o espaço que você precisa para fazer a sua cerveja em casa, beleza? Isso já é uma coisa muito grande, porque a pessoa que vai fazer cerveja pela primeira vez não imagina como começar, certo? A primeira coisa é olhar para a sua cozinha e imaginar como vai funcionar isso tudo, tá? Segunda coisa, ter um passo a passo para você montar o seu equipamento. Por exemplo, você precisa de uma lista de compras para você comprar, certo? Você precisa de eu mostrei aqui a panela, certo? Você vai precisar de 2 panelas, você vai precisar de uma de uma válvula esférica. Aí você precisa saber o nome dela, você precisa saber você precisa aqui dessa borracha aqui, né, o ring aqui para você vedar direitinho. Você precisa, tem vários elementos, você precisa da bazuca, né, que é esse filtro aqui. Então, são vários itenzinhos que, se você não tiver organizado, se você não tiver uma lista, um passo a passo, você vai se perder, certo? Então, ou você tem 2 coisas, ou você tem a sua lista para você montar, você precisa saber o que você precisa para ter um equipamento completo, as panelas, o balde fermentador, o arrolhador, você precisa também de refratômetro, tem uma lista grande de coisas. Ou você vai atrás dessa lista, ou você procura na internet kits prontos, certo? Kits para 20 litros, all grain, 2 panelas. Vai sair mais caro, mas você já vem com o kit pronto, você já queima uma etapa aí, você não precisa estar montando seu equipamento, certo? Agora, se você quiser montar, porque é divertido também, né? Mais uma coisa para você fazer,
né? Lembrando, isso é um hobby, então você pode montar e você precisa ter essa lista, certo? Para que você monte os seus equipamentos sem se perder muito. Não só para você montar, mas para você saber o que é. Eu dei uma aula de equipamento semana passada, certo? Você precisa saber, justamente eu falei das panelas, falei do bate-fermentador e mostrei aqui vários equipamentos que você precisa ter e expliquei por quê. Então você precisa ter uma listazinha para você montar os seus equipamentos e testar os seus equipamentos. Eu vou dizer uma coisa, no momento que você começa a comprar o seu equipamento, você se tornou um cervejeiro caseiro. Porque você não vai gastar dinheiro à toa para comprar uma panela, um balde fermentador e não fazer sua cerveja, né? Você não vai fazer isso. Então, quando você dá o primeiro passo, você já se tornou um cervejeiro caseiro. Eu tenho certeza que se você fizer, né? Porque essa parte de equipamento é você comprar e fazer, não tem o que pensar, não tem o que procrastinar. É você comprar o equipamento e fazer, tá certo? Então, olhou para sua cozinha, foi o primeiro passo. Ter o seu equipamento, uma lista e como fazer essa montagem. Você realmente precisa dessa ajuda, certo? Para se tornar um cervejeiro caseiro. Ou seja, sem equipamento você não consegue, tá? Isso eu estou falando de visão macro. As pessoas podem falar assim, e eu quero essa lista, não sei o quê. Aí tem outras formas de conseguir. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu não vou ensinar aqui o que é agora, nesse momento, nessa aula, né? Se você for no YouTube, Sua Cerveja em Casa, canal Sua Cerveja em Casa, tem aula de equipamento. Você vai lá. Eu estou falando de uma visão macro, certo? Do que você precisa fazer. E a partir dessa visão macro, você vai lá no YouTube, Sua Cerveja em Casa, que tem aulas falando sobre isso tudo, certo? Montagem de equipamento, tudo, tá bom? Então você tem o seu equipamento, testou, é muito importante. Você, depois de montar, você joga água, enche a panela d'água e vê se está vazando. Tem que ver se está vazando, porque se estiver vazando, olha, uma panela vazando é perder uma leva de cerveja, certo? Não faça cerveja antes de testar todo o seu equipamento, tá? E por último, é você buscar os passos para você fazer exatamente a cerveja de casa. Eu não vou falar desses passos agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu, quando comecei a ser cervejeiro caseiro lá em 2014, não tinha muita informação, né? Eu comprei um kit que ele só vinha com uma panela, né? Não tem nada a ver com o método All Grain, certo? Era um método com extrato de malte, certo? Que isso é um método que ele serviu para eu entrar no universo cervejeiro. Você não precisa disso. Você não precisa dele para entrar no universo cervejeiro. Mas eu não tinha nada para entrar no universo cervejeiro, certo? Você sim, entra no meu canal do YouTube, que você vai ter várias informações de como fazer cerveja em casa, certo? Mas eu não tinha informação. Em 2014, na internet, não tinha muita coisa. Então, eu precisei ir procurando como eram os passos, como fazer. Aí comprei um, certo? Que era com extrato de malte, que era com uma panela só. E aí eu consegui fazer a cerveja, mas depois que eu fiz essa cerveja, eu fui atrás de fazer outra. E aí eu fui atrás dos cervejeiros aqui de Recife. Aí eu conheci a Vila do Malte, fui lá, aí o cara me explicou mais ou menos como é o método All Grain, com 2 panelas e tal, e me ajudou a montar o equipamento. Eu tive ajudas também no início. Ele me ajudou a montar o equipamento, né? E ele explicou direitinho. Eu fui atrás de um torneiro mecânico para ele furar a panela, tudo tal. Aí ele me mostrou como era que se fazia isso. Montei meus equipamentos e comecei a fazer. Aí fui fazendo com os passos que eu sabia, porque era tudo novidade, né? Eu fui realmente aos trancos e barrancos aprendendo, e aí com a evolução, fazendo cerveja, eu fui refinando os passos. Lógico, você vai fazendo, você vai refinando. E refinando, eu fui escrevendo cada coisa que você precisa fazer no momento de fazer
cerveja na cozinha da sua casa, certo? Então você precisa ter um passo a passo. Você precisa saber o que é necessário em cada passo. Por exemplo, eu divido a elaboração de cerveja em casa, a fabricação de cerveja em casa em 5 passos, certo? Braçagem com recirculação e lavagem, fervura, resfriamento do mosto, fermentação e depois carbonatação e envase, tá? Só para você ter uma ideia, para fazer a braçagem, eu coloco o malte numa água quente. Essa água quente precisa estar numa temperatura específica para a minha receita, certo? Então você já precisa estar ligado nisso. Aí você joga o malte, certo? Aí você precisa saber que você precisa manter aquela temperatura, tá? Ou seja, o malte e a cama de grãos ela vai segurar aquela temperatura mesmo com o fogo desligado, mas quando ela começa a baixar você precisa ligar o fogo. Então quando você liga o fogo, você precisa continuar mexendo. Então são minúcias que você vai pegando, você vai anotando, certo? Que para não esquecer. E o ideal é você pegar o passo a passo e colar na parede da sua cozinha e você vai fazendo e olhando para ele. Cola o passo a passo e cola a receita aqui assim, para você não perder nada, certo? Então, para você ter essa ideia de ser um cervejeiro caseiro, você vai precisar desse passo a passo. Não saia comprando receita, certo? E fazendo. Só com ideia do que é a coisa. Porque cada coisinha, cada passo grande que você dá, tem 5, 6 passos pequenos para que esse passo grande seja bem dado, certo? Eu falei aí, por exemplo, que você precisa mexer o líquido para que você precisa mexer o mosto com o malte ali para que o líquido ele não caramelize embaixo da panela. Isso é um passo. Você precisa estar ali medindo essa temperatura para ela não passar de 66 graus, por exemplo. 66, 64, ficar ali. Essa diferença de temperatura, ela vai influenciar no corpo da sua cerveja. Então você precisa estar atento nesse momento, certo? Depois você vai fazer o teste do iodo, porque não é simplesmente você deixar fazendo a braçagem por ali por uma hora e acabou a braçagem. Não, você depois precisa ter certeza que não tem mais amido naquele mosto, certo? Então você precisa fazer o teste do iodo, depois você precisa fazer a recirculação, a lavagem, aí você precisa ficar ligado ali no passo a passo e no que a receita pede, certo? Então, experiência própria, se você tiver um passo a passo, se você tiver uma lista de coisas, de afazeres, a cada grande passo, tudo que eu preciso para esse grande passo dar certo, eu preciso fazer esses pequenos passos, você vai melhorar muito o dia da sua braçagem. Eu digo, você vai se divertir muito mais. Porque qual é o bom disso tudo? É você fazer cerveja se divertindo com menos estresse, né? É você se preparar, certo? Para você fazer cerveja com menos estresse, para você fazer com o máximo controle possível. Às vezes é impossível você controlar tudo. É impossível você controlar todo o processo cervejeiro, é impossível, tá? Mas para você ter o máximo de controle, se você tiver essa organização, você vai ter um controle maior. Inclusive você vai se estressar muito menos, certo? Então, imagine que para você, se você não sabe nada, tá? Primeira coisa, recapitulando a aula toda, olhe para a sua cozinha e veja como ela vai funcionar de acordo com tudo que eu falei no início da aula, tá? Depois, você vai precisar de uma lista de itens para montar o seu equipamento. Ou você vai comprar um equipamento pronto, vai gastar mais, mas ele vem pronto. Você queima uma etapa, tá? E você também vai precisar saber para quantos litros de leva você vai precisar do seu equipamento, por exemplo, para 20 litros, para 10 litros. Eu recomendo para o cervejeiro caseiro iniciante fazer 10 litros, porque é menorzinho, você vai ter mais controle ali, certo? Eu fiz com 10 litros por vários anos, eu mudei para 20 litros agora. E eu só mudei para 20 litros porque eu estou fazendo junto com o Rafael, né?
E aí a gente precisa dividir a cerveja. E termina ficando pouca cerveja, né? Mas você fazer de 10, fazer de 20 litros, o método é exatamente igual. Você só vai ter mais líquido. Por exemplo, você vai demorar mais fazendo uma fervura. Você vai ter mais garrafas para envasar, tudo mais, né? Então, você... Voltando, recapitulando, você vai precisar ter os seus equipamentos, né? Ter a lista de compras ou comprar ele pronto, tá? Lembrando, de 10 ou 20 litros, eu não aconselho fazer mais do que isso de início, certo? E a última coisa é que você precisa ter em mente que se você tiver um passo a passo de todos os passos, né? Você vai facilitar muito a sua vida. Só são essas coisas que você precisa saber para ser um cervejeiro caseiro, certo? Para você iniciar, você só precisa começar a fazer, né? A imaginar imaginar, ter esses passo a passo, certo? Então, primeira coisa, exercíciozinho que eu dou depois dessa aula de hoje é olhe para a sua cozinha. Veja o início dessa aula e olhe para a sua cozinha e veja como ela vai se comportar para a elaboração da sua cerveja em casa, beleza? Gente, final da live, né? Eu quis aqui dar uma ideia para vocês de como você vai pensar como cervejeiro caseiro, né? Do que você realmente precisa para começar a pensar em ser cervejeiro caseiro, tá? Lembrando que amanhã tem mais live, semana que vem todinha, até sexta-feira, certo? E na semana que vem é a Maratona Sua Cerveja em Casa, onde eu vou dar uma aula introdutória para você saber todos os passos para se tornar um cervejeiro caseiro, certo? Para fazer cervejas diferentes e mostrar aos seus amigos, certo? E para que você também possa mostrar para sua família, para você possa fazer para consumo próprio. Beleza? Muito obrigado por terem ficado até aqui e até amanhã.